Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. Para mim é uma alegria ter você aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos 119 e 105. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nessa manhã vai ser possível você entender que a palavra do Senhor indica onde nós estamos, onde estão os nossos pés, onde eles estão firmados e para onde nós devemos ir, porque ela é luz para o nosso caminho e ela dá direcionamento. Fique agora com o pastor Rosival Molina, seja edificado por essa palavra, junte toda a sua família e eu te espero aqui, até daqui a pouco. Deuteronômio, Antigo Testamento, depois de Números, ali depois de Êxodo, Deuteronômio, capítulo de número 20. Os irmãos que acharam, digam amém? Glória a Deus. Diz assim, nós vamos ler do 1 ao verso de número 8. Diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás tremor. Pois o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito está contigo. E será que, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então, os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Amém? Irmãos, hoje nós temos cerca de 8,2, 8,3 bilhões de habitantes no planeta Terra. 8,2, 8,3 bilhões de habitantes no planeta Terra. Porém, de todos estes, é quase que certo que ninguém não esteja passando algum tipo de luta, algum tipo de aflição, algum tipo de preocupação, algum tipo de angústia. Aqueles que não têm nada estão preocupados para ter alguma coisa. Aqueles que têm alguma coisa estão preocupados de não perder isso que têm. Então, sempre haverá, sempre existirá algumas angústias, algumas preocupações, seja com medo de perder, com a preocupação por não ter, com o futuro, com o passado, com o presente, com palavras, com pessoas, com atitudes. Sempre há uma aflição, uma angústia, uma preocupação.
Jesus não enganou ninguém lá no livro de João, capítulo 16, no verso 33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, enquanto você está nesse mundo, haverá aflições, existem aflições. Nós vivemos então batalhas, e eu tenho para te dizer mais uma coisa, tenho para te dizer que 90% destas batalhas, 90% dessas lutas são espirituais. A própria Bíblia nos diz em Efésios 6, no verso 12, que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra o príncipe das trevas. Então a nossa luta, irmãos, ela é espiritual, a nossa luta, ela não é carnal. E entenda uma coisa, que sozinho você não consegue superar, entenda que sozinho você não consegue vencer. E existem momentos, existem situações que parece que verdadeiramente os inimigos são maiores, as lutas são maiores, as batalhas são maiores do que você pode suportar. Parece que não haverá situações, parece que não haverá soluções, mas eu quero te dizer que Jesus nos fez uma promessa. Ele diz em Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Amém? Às vezes, a nossa luta nesse mundo, elas são contra três coisas. Nós lutamos contra o mundo, os pratos, as propostas, os convites. Nós lutamos contra o mundo. Nós lutamos em segundo lugar contra o inimigo, contra o vosso adversário, contra o diabo. Ele vem tentando buscar a quem possa tragar. E nós lutamos contra nós mesmos, contra as nossas próprias naturezas, contra o seu desejo, porque o espírito se converte, a alma se converte, mas a carne não se converte. Então você luta contra a sua natureza, você luta contra você mesmo, e a Bíblia já nos ensina que em Jeremias 17:5, que o coração do homem é enganoso, o seu coração quer te enganar, ele quer dizer que você não vai conseguir, ele quer dizer que não é o tempo, não é a forma, não é o momento. A nossa mente mente, a sua mente pode estar mentindo para você. E se você conseguir superar, e ao invés de fazer a sua vontade, mas fazer a palavra, a vontade de Deus, eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E a ordem que o Senhor me dá e te dá, está lá em Êxodo 14:14, ele diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E no verso de número 15 ele diz: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que avance. Então, aqui no texto que nós lemos, ela nos ensina 4 coisas que você precisa fazer antes de ir para uma batalha, antes de ir para uma guerra. A palavra de Deus nos diz aqui 4 coisas que você precisa fazer antes de se atrever a ir para a batalha. O Senhor diz já no verso de número 1, que não é para você ter medo. Ele diz, no verso de número 1 do capítulo 20, ele diz: quando você vê cavalos, carros e um povo maior em número, maior em tamanho, né, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus que tirou do Egito está contigo. O Senhor falou: não fica apavorado, não se apavore pelo número, pelo tamanho, pelo barulho, não se apavore. Aquele que não tem Deus é minoria, mas aquele que é minoria com Deus é maioria, e o nome do Senhor será glorificado. E aí, ele nos ensina 4 coisas antes de você sair para uma guerra, antes de você sair para uma batalha, o que você precisa fazer. E no verso número 5 tem a primeira coisa que você precisa fazer
antes de ir para uma guerra, antes de ir para um confronto, antes de ir para uma batalha. E no verso de número 5 ele diz assim: então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou uma casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. O Senhor está dizendo que é preciso você consagrar a casa, é preciso você santificar a casa, você precisa consagrar a casa. Pastor, mas como assim que casa? Se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você aceitou a Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora Ele assumiu o controle da sua vida, da sua casa, da sua caminhada, da sua jornada. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 3,16 que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, a casa de Deus, o Espírito Santo habita em você. Então, você é a casa, você é o templo, e o Senhor nos orienta, no verso 5, antes de ir para a batalha, antes de ir para a guerra, consagra a casa, santifica a casa, faça um propósito sobre a casa. Então, não vai de peito aberto, não, agora eu aceitei Jesus, Ele resolve tudo, agora com Ele tudo, eu não preciso fazer nada. Não, o Senhor me trouxe aqui para te dizer, quer ser vitorioso? Comece a consagrar a casa, você precisa santificar a casa, você precisa glorificar o nome dEle através da casa. Não basta você se esvaziar do mundo, não basta você se esvaziar do pecado, você precisa se encher de Deus. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer, antes de sair para a batalha, consagre a casa, santifica a casa, se encha de Deus, se santifique, faz um jejum, faz um propósito com Deus. Pastor, qual que é o melhor jejum que tem? É o jejum do chocolate, da carne, do que? O melhor jejum é o jejum do pecado. Não vou pecar, não vou mais falar isso, não vou mais fazer isso, não vou mais olhar para isso. O melhor jejum, se esvazie do mal, mas se encha de Deus, porque a Bíblia nos diz em 1 João 5,18 que aquele que é nascido de Deus e não vive pecando, o maligno não toca. Se você é nascido de Deus, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não está querendo pecar mais, mudou de vida, está se santificando, o maligno não pode te tocar, e o nome do Senhor vai ser engrandecido na sua vida. E eu quero te dizer que o maligno não te toca, o maligno não vai tocar sua casa, não vai tocar sua vida, não vai tocar sua família. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Primeira coisa antes de ir para a guerra, consagre a casa, santifica a casa, se esvazie do mal, mas se encha de Deus, e o nome dele será engrandecido. No verso de número 6, ele fala uma outra coisa. Ele diz o seguinte: antes de ir para a guerra, consagra a casa. Mas no verso 6 ele diz assim: e qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não colheu o fruto dela? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro colha. Antes de você ir para a guerra, antes de você ir para a batalha, se você já tem a sua vida transformada, se você já aceitou o Senhor Jesus, se você tem Jesus na sua vida, você precisa se encher de Deus, você precisa consagrar a casa, mas você também precisa produzir fruto, você precisa gerar frutos. A Bíblia está dizendo, antes de ir para a guerra, você precisa gerar frutos. Qual foi a experiência que você já teve? Depois que você tem Jesus na sua vida, o que você tem feito de diferente?
O que mudou na sua vida? O seu vocabulário, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas alegrias, os seus desejos, as suas vontades. Como que está? Está do mesmo jeito. Então não teve mudança nenhuma, não teve fruto nenhum. O que aconteceu, irmãos? Que a Bíblia diz em Lucas 6,44. A Bíblia diz em Lucas 6,44 que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Gente, porque cada árvore se conhece pelo próprio fruto, porque não pode se colher figo do espinheiro. Então, se é espinheiro, vai colher espinho, mas se é uma figueira, vai colher figo. Se você teve a sua vida transformada, se você teve a sua vida mudada, se você deixou Jesus entrar na sua vida, o fruto muda, a palavra muda, o pensamento muda, a sua história muda, a sua caminhada muda e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, se mudou a árvore, precisa mudar o fruto. E eu creio que Deus está mudando a sua colheita, Deus está mudando o seu fruto, Deus está mudando os seus resultados, Deus está mudando seus pensamentos. Quando Jesus chega, eu quero dizer uma coisa para você, irmão: Deus não melhora a vida de ninguém, Deus não faz recalchutagem, Ele não faz uma melhora, Deus não melhora, Ele transforma. Deus transforma, a sua vida vai ser transformada da água para o vinho. Eu costumo dizer que a água não tem cor, a água não tem sabor e a água não tem cheiro. Mas Jesus disse que Ele foi numa festa de casamento e Ele transformou. Aquele casamento estava faltando vinho, Ele pegou a água e transformou a água em vinho. E assim que Ele vai fazer com a minha e sua vida. Ele vai pegar algo na sua vida que não tem cor, não tem mais prazer, não tem cor, não acho. Deus vai dar cor nessa situação. Ele vai pegar algo que não tem sabor, você não sente mais prazer na família, você não sente mais prazer no trabalho, tem gente que não sente mais prazer na vida. Mas Deus vai mudar o sabor da sua história, vai mudar o sabor da sua vida. E Ele vai dar um cheiro de vitória, vai dar um cheiro de novo tempo na sua vida. Então, você precisa produzir frutos. Antes de ir para a guerra, você precisa consagrar a casa, santificar a casa e precisa mudar os frutos. As suas reações, as suas ações precisam de mudança de fruto e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero profetizar que os frutos da sua vida e os frutos da sua família estão sendo mudados em nome de Jesus. E se você crê, aplauda bem alto o Senhor Jesus. Uma terceira coisa que Jesus nos ensina através dessa palavra, Ele diz assim no verso de número 7: antes de ir para a guerra, consagre a casa, santifica a casa. Antes de ir para a guerra, colha os frutos, mude o fruto. E antes de ir para a guerra, no verso 7 diz: e qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Você precisa estar com a noiva. Você precisa estar junto da noiva. Você precisa estar com a noiva. Pastor, como assim com a noiva? Você precisa estar na igreja. Você precisa estar com a noiva de Cristo. Você precisa estar em comunhão com os irmãos. Você precisa estar vivendo em comunhão, vivendo uma nova vida. Você precisa estar com a noiva. Deus quer que através de você consagrar a casa, através de mudar os frutos, Deus quer que você mude os seus relacionamentos. Agora você tem comunhão com a noiva, você tem comunhão com a igreja. Agora você tem que lutar em prol dos seus irmãos. Você vai pedir oração e vai receber oração. Você vai fazer oração e vai receber oração.
Então você precisa estar com a noiva, você precisa estar na igreja em oração, em comunhão. O milagre acontece no meio do povo de Deus. A Bíblia diz no Salmo 133, no verso de número 1, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí no verso 2 ele diz: porque desce pela barba, pela cabeça, pela barba, escorre até na orla. E aí no verso 3 ele diz: porque ali, como em Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando os irmãos estão em união, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Deus vai prosperar a sua vida, mas esteja na noiva, esteja no centro da noiva, esteja em comunhão com a igreja, esteja adorando ao Senhor. No verso de número 8, a última coisa que você precisa fazer, a última coisa, ele diz assim: antes de ir para a guerra, primeiro, consagra a casa. Segundo, muda os frutos. Terceiro, esteja com a noiva de Cristo. Quarto, verso 8, diz assim: e qual é o homem e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Deus me trouxe aqui para dizer: se você for medroso, se você for medrosa, se você não tiver fé, se você não tiver obediência à palavra de Deus, nem vai para a guerra, porque você vai ser afrontado, porque vão te bombardear com palavras, vão te bombardear com atitudes, vão te bombardear tentando fazer você retroceder. Mas é preciso fé, é preciso visão, é preciso obediência. Você precisa saber que a renúncia que você faz hoje, você colhe em bênçãos amanhã. Você precisa crer que o que você vê agora, a situação muda, mas a palavra de Deus, que é a verdade, ela nunca muda. Irmãos, a dúvida é inimiga da fé. O medo é inimigo da fé, o medo é inimigo da obediência. E a Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 1, no verso de número 7, que Deus não nos deu espírito de temor, mas Deus nos deu espírito de fortaleza, de ousadia, de amor, de moderação. Deus te deu espírito de ousadia. Em Efésios 5,18, a Bíblia diz, irmãos: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Para encerrar, 4 coisas. Antes de ir para a guerra, consagra a casa, entre em santificação, em oração. Antes de ir para a guerra, muda os frutos, muda as palavras, atitudes, os olhares, os caminhos, muda os frutos. Antes de ir para a guerra, esteja com a noiva, esteja em comunhão com a igreja. Enquanto você adora aqui, Deus envia anjo lá na sua casa, Deus envia anjo lá no seu trabalho, Deus envia anjo lá naquela situação. Esteja com a noiva, e antes de ir para a guerra, obedeça a palavra, desenvolva a sua fé, ainda que você seja afrontado nessa guerra. Creia que a última palavra vem do Senhor, creia que a última palavra é do Senhor, e eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, porque a Bíblia nos diz, em Provérbios 24:10, se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, não troque um desejo do momento por a promessa da eternidade.
Deus quer que você insista, persista, resista, e o nome dele será engrandecido. Ele vai te dar vitória nesta guerra, ele vai te dar vitória nessa batalha. Antes de sair à batalha, antes de sair para essa reunião, antes de sair para essa situação, se santifica, muda os frutos, esteja com a noiva e desenvolva a sua fé e a sua obediência, e a vitória certa, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E foi possível você entender a importância de ouvir, mas também de obedecer à palavra de Deus. Fique firme, não importa o que hoje você tem pensado sobre você, ou até mesmo o que os outros pensam sobre você, mas o que verdadeiramente importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, para que nós possamos ler juntos. Jeremias 29, verso de número 11. Vamos entender o que Deus pensa sobre você? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Deus está dizendo através da sua palavra esta manhã: creia, pratique, obedeça, e dessa forma Deus te entregará tudo aquilo que você tem esperado e buscado em Deus, no momento certo e do jeito certo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.